Deus abençoe a todos que estão aqui, todos que estão na transmissão. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Coloque as mãos no coração, com os olhos fechados, vamos falar com o Senhor. Ó Deus santo e poderoso, meu Senhor, em oração na tua presença, meu Deus, em primeiro lugar, nós te agradecemos. Obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado por estar aqui. Obrigado por mais um dia. Obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado, meu Deus, por poder estar abaixo dessa cobertura espiritual do Ministério Mudança de Vida, do projeto Casa Firme, 25 horas de oração, de adoração. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos o quanto isso é importante e o quanto isso tem um peso, meu Deus, significativo, meu Deus, do mundo espiritual na vida de todas as pessoas que se colocam abaixo dessa proteção. E eu peço que o Senhor derrame sobre nós, meu Deus, unção, poder, graça, favor. Abra a nossa mente, abra o nosso entendimento por intermédio da tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ver aquilo que não estamos vendo. Nos ajuda a entender aquilo que não estamos entendendo. Nos ajuda, meu Deus, a chegarmos, meu Pai, aonde ainda não havíamos chego. Meu Deus, a entender, meu Deus, com a profundidade, com o nível de intensidade, meu Pai, que o Senhor espera de cada um de nós, meu Deus. Meu Pai, porque nós sabemos, por mais que já tenhamos alcançado alguma coisa, meu Pai, nós sabemos que estamos muito além daquilo que o Senhor tem para nós. E eu peço que o Senhor tenha misericórdia, nos ajude a chegar, nos ajude a avançar, nos ajude, meu Deus, a finalizar, Senhor, esse ano, meu Deus, como um ano incrível, como o melhor ano de nossas vidas até então, meu Deus, podendo viver resultados, podendo viver, meu Deus, o cumprimento de promessas, podendo, meu Deus, alcançar sonhos de uma vida, meu Deus, podendo viver, Senhor, uma vida plena, abençoada, realizada para a honra e a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor fale aos corações, eleve o espírito, meu Pai, para que todos possam sair daqui abençoados, honrados, crescidos, meu Deus, vivendo em um outro nível, em nome de Jesus. Eu declaro essa cobertura de unção e poder, meu Pai, sobre a vida do teu povo. E eu peço que tudo aquilo que foi colocado, meu Pai, nessa pastinha, meu Pai, essas 3 coisas que ela não aceita levar, meu Deus, para 2025, eu declaro que todas elas, meu Deus, permaneçam em 2024. E que elas não façam parte mais da vida dela em nome de Jesus. Meu Deus, eu creio, meu Pai, que essas últimas horas, para finalizar o ano, meu Deus, serão horas incríveis, dias incríveis, presentes do Senhor, em nome de Jesus. Eu consagro essa reunião, entrego nas tuas mãos e peço, assuma o controle, dirija e que todos nós venhamos sair daqui abençoados, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, em nome de Jesus. Amém? Tá ligado? Você pega o Espírito. Que Espírito? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2024. Diga, a unção de Josué, a unção de conquistas está sobre a minha vida, e eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém? Sente-se por gentileza. Como eu tenho falado esses últimos dias, eu fico muito feliz quando eu vejo você aqui, eu vejo os rostinhos aqui de pessoas que têm permanecido e têm sido constante, têm ali dado a Deus a resposta, que é essa resposta da consistência, da perseverança, da resistência, da resiliência, porque isso é um diferencial na sua vida. É um diferencial. Nós vemos que, você vê daqui a pouquinho,
Quando eu digo daqui a pouquinho, dia 31, nós, todos os anos, aqui em São Paulo, tem a corrida da São Silvestre, não tem? Todos os anos. Você viu a quantidade de pessoas que saem para correr aquela corrida? Claro que tem ali classificações, pessoas que correm profissionalmente, pessoas que correm socialmente ali, só para simbólico, né? Algumas pessoas que correm, mas você já viu a quantidade de pessoas que saem? Vamos ali colocar aqueles que correm profissionalmente, a quantidade de pessoas. Quantas são as que chegam até o fim? São todas? Todas? Nem todas. Nem todas, não. Um número muito pequeno chega até o final. E olha um ponto importante que eu penso que isso é um parâmetro para mim e para você. Repete assim comigo: eu nunca farei comparações. Porque tem pessoas que estão lá, só pelo fato dela não ter chego em primeiro, em segundo ou em terceiro lugar, ou não ter conseguido alcançar um prêmio, ela disse: eu vou parar. Eu não vou dar continuidade. Eu não vou continuar. E ela faz comparação. Só que olha que insano e que imaturo é de pessoas que param. Aqueles que chegaram lá, eu não sei qual que é o histórico. Pode cair no antidoping, pode cair em uma situação, pode ter quebrado uma regra, pode ter feito alguma coisa, e eu vou deixar para que os juízes definam isso. Eu vou dar continuidade. Vou dar continuidade. Como já houve pessoas que desistiram, e houve irregularidades com pessoas que haviam chegado em primeiro e segundo lugar, e ela estava lá para chegar em quarto, e ela não foi, ela desistiu. E aquele que estava lá cansado chegou, e ela desistiu. E ela foi parar no terceiro lugar, mesmo sem ter concluído com o êxito, com o empenho, com a força, com o dinamismo, com a destreza, com toda a habilidade que os outros tiveram. Mas o importante foi a permanência, a resistência, vai até o fim. Você não pode fazer comparações. Não, mas aquela pessoa é mais capaz do que eu. Aquela pessoa está há mais tempo que eu. Não, aquela pessoa conhece mais do que eu. Ela é mais habilidosa, ela tem mais destreza, ela tem isso, ela tem aquilo outro. Ok, eu tenho Deus. Eu tenho Deus. Eu tenho o Senhor. Eu tenho o Espírito Santo que é por mim. Eu tenho a presença de Deus que é por mim. Ele me ajuda, Ele me sustenta. E quando você analisa todo esse contexto agora, você vê que hoje você saiu nas ruas, já estava com um clima mais tranquilo, não é? Em alguns lugares, né? Porque tem outros lugares que as pessoas dizem, algumas regiões que tem bastante trânsito. Mas, por exemplo, aqui na rua da igreja, hoje quando eu vim de manhã, eu saí da igreja aqui, eu cheguei a umas 5h20, 5h30, eu já percebi, falei assim, opa, esse horário, eu já percebo um movimento nas ruas. Quando eu saí, eu ainda falei para a Ana Paula, eu falei, você já percebeu que não tem gente andando? Porque é muita gente indo trabalhar, aquela correria, aquela coisa, já começa a reduzir por conta das datas comemorativas, final de ano, Natal, enfim. Você já vê uma diminuição. E isso é natural das pessoas quererem fazer o quê? Comparações. Aí o que ela começa a analisar? Ih, está acabando. Não deu para mim. Não vai dar certo. Já está no final. Isso poderia ter acontecido. Aquilo outro poderia ter acontecido. Não aconteceu. E as comparações, elas são terríveis na vida de uma pessoa que teme a Deus. Não faça comparações. Você não é aquela pessoa que ora no privado, na beiradinha da cama lá, não tem buscado a Deus, não tem lido a Bíblia, não tem feito a sua rotina espiritual diligentemente, prudente, diante do Senhor. Deus vai te abençoar. Deus vai te honrar. Deus vai abençoar, Deus vai realizar os teus sonhos, os teus projetos. Então não, mas é porque aquela pessoa, porque aquela situação
tem uma mentalidade, tem um espírito, Deus tem um projeto com ela, Deus não tem aquilo que tem com ela, que tem comigo, e o que tem comigo não tem com ela. Deus trata individual, Deus não trata no atacado. Deus não trata no atacado. Ele vai tratar individualmente com você. E Ele vai dar toda a atenção que você precisa para que você vença todas as situações que tem sido um tormento para você. Um nível de aflição muito grande. E você não pode aceitar. Você vê, a gente fala assim, cura sentimental. Cura sentimental, cura emocional. Quando você olha para a sua vida, você que é casado, você que tem um relacionamento, você para analisar quão complexo é algumas coisas? Algumas coisas são muito complexas. Você que é casado, você que tem um relacionamento, ou você que foi casado, você sabe que tem coisas que são complexas. Você vai dizer assim, como entender isso? Como que você entende algumas coisas? Aí eu poderia puxar a palavra que que a bispa pregou semana passada. A bispa falou sobre Salomão, que Salomão sabia falar até de como era a natureza, como era o vento, como eram os pássaros, como era tudo. E aí quando você vê de qual foi a maneira que Salomão adquiriu aquela sabedoria, como foi? Ele estava aberto para Deus. E quando Deus perguntou para ele, Salomão, pede o que você quiser. Pede o que você quiser que eu te darei. E aquele ponto de você saber pedir certo. E Salomão pediu a melhor coisa, ele pediu a Deus para ter sabedoria. E Deus deu a ele não só sabedoria, mas deu a ele riqueza e honra. Deus o honrou de forma gloriosa, de forma grandiosa. Porque quando você lida com problemas e você não sabe controlar as suas emoções, e você não entende a postura que você tem que ter naquele momento, você acaba agindo errado, e depois de agir errado, o que acontece? Você não se arrepende? Você já se arrependeu de ter falado alguma coisa? Você que é casado, para a tua esposa ou para o teu esposo, porque naquele momento você foi muito impulsivo, você foi muito enérgico, e você talvez ofendeu ele ou ofendeu ela, ou qualquer pessoa. Opa, me desculpa, me perdoe, porque naquele momento eu não vi, naquele momento eu não entendi o quanto isso estava sendo agressivo para você, e o quanto isso machucou você. E certamente você já deve ter sido ferido por pessoas, por palavras, que você já deve ter usado a expressão assim, olha, se você tivesse me dado um soco, um tapa, não teria doído tanto. É ou não é? Você poderia ter me dito, por que você não me deu um tapa? Você queria descontar algo? Me desse um soco, me desse um tapa. Porque essa palavra, essa postura, eu já vivi situações, só para você entender, eu quero ler um versículo aqui, mas entrando nessa linha, eu já vivi situações, por exemplo, eu tive situações com a minha esposa, e eu, pelo fato de ter vivido muitas coisas, e ter tido tantos traumas e tantas situações, então, em alguns momentos eu era agressivo na maneira de falar, eu nunca agredi a minha esposa, nunca tive, graças a Deus, mas agressivo nas palavras, e a maneira de lidar, às vezes eu era grosso. E às vezes por várias vezes ela falava, e a maneira que ela falava, eu não recebia. Eu não entendia, em nenhum momento. Mas teve um momento que ela, com muita sabedoria, ela chegou até mim e disse assim, olha, eu te amo, você é muito importante para mim, mas às vezes, quando você faz isso aqui, eu fico muito chateada com você. Eu fico muito chateada com você. E naquele momento, sabe quando as fichas caem? Você passa a entender e respeitar aquela postura, porque ela poderia naquele momento entrar na minha pilha de pressão, de cobrança, de acusação, de ataque, de afronta, e tudo que estava acontecendo naquele momento.
Mas naquele momento ela me neutralizou ao ponto de eu não conseguir fazer outra coisa a não ser fazer o quê? Me perdoe. Eu não conseguia fazer outra coisa. É como se eu não... Você está conseguindo entender? Eu não conseguia controlar. Mas quantas vezes você já tentou convencer o teu familiar que ele estava errado, para ele pedir perdão, para ele pedir desculpa, e ele não se desculpou? Já aconteceu alguma vez aqui? Você fala, criatura, você está errado. Não é? Você está errado, pelo amor de Deus, você não está vendo isso. Você não está vendo isso. Ainda bem que você não tinha uma piscina do lado, né? Você não está vendo? Você não está vendo? Está vendo? Tá? Não. Semana passada eu dei um exemplo aqui, ainda falei isso, ainda tem uma mulher que veio até mim depois do culto, e ela falou assim, bispo, isso acontece comigo. Olha, eu vou falar de novo, porque se o Espírito Santo está falando aqui, é porque ele quer abrir os olhos de muita gente. Eu dei um exemplo de um vídeo que eu recebi de uma mulher que estava na beirada de um abismo, caindo, às vésperas assim para morrer, e lá um vulcão embaixo, a lava assim, aí ela, amor, ajuda, ajuda. E ele disse assim, você reconhece que você está errada? O que você acha que ela fez? Soltou. O orgulho imperava. Eu prefiro morrer. Eu morro. Eu já ouvi pessoas assim. Eu morro, mas não peço perdão para aquela pessoa. Ela não merece. Ela não é digna do meu perdão. Não, eu não vou perdoar. Eu morro, mas eu não vou perdoar ela. O quê? Olha o que ela fez. Olha o que ela falou. Olha o que ela falou. Você vê que tem gente que briga. Olha só. Eu estou com uma palavra aqui, gente. Eu nem sei porque eu estou falando disso. Ó. Eu não consegui ler nada do que eu ia falar. Mas vamos lá, o Espírito Santo quer falar, vamos seguir. Quantos casais? O que é isso aqui? Isso aqui é uma igreja, não é? Você vem para quê? Aqui. Não é para buscar um conforto, um consolo, buscar Deus, falar com Deus, ter mudança de mentalidade, mudança de espírito, não é isso? Você já saiu da igreja depois de ter passado na unção e ter tomado posse das suas vitórias e chegado no carro e quebrado o pau com um familiar? Ou brigar com alguém? Discutir com um familiar? Aí você vai dizer assim, quantas pessoas se perdem no estacionamento? Eu já vi. Tinha acabado de sair, discutindo com esposa, com esposo. E aí você fala assim, por que isso começou? Teve um casal em específico que a mulher ficou brava com o marido porque o marido, vendo algo no estacionamento, deu sinal de luz para alguém e ela falou assim, para que você está fazendo isso dentro da igreja? Ele falou, querida, lá o carro ia bater. Não precisa. O que os irmãos vão pensar? Querida, o carro ia bater, mas por que você está implicando comigo? E começou. Aí eu falei assim, gente, eu estou dizendo algo que eu vi, eu intervi na hora. Você está conseguindo entender? Eu não estou falando alguém me falou, não. Eu vi, eu estava lá nesse dia. E eu falei assim, vocês vão perder a bênção de vocês? Eu falei, não sai não. Eu falei, eu não posso ver isso e deixar vocês saírem. Eu falei para eles, eu não posso. Vocês estão sendo roubados pelo diabo. Roubados pelo diabo. Eles saíram do carro e a gente ficou mais 2 horas ali. De tantas coisas. E aí ela disse assim, mas isso é comum para a gente. Eu falei, um comum? Toda vez é assim? Dirá, umas 3 vezes por semana, mais ou menos. Eu falei assim, Jesus, como que vocês conseguem? Porque vocês vêm aqui, passam na unção, recebem a oração, assim como a bispa falou ainda na sexta-feira, o anjo vem, dá vários presentes, você sai com os presentes da igreja, aí chega ali fora, o diabo rouba de vocês. Vocês perdem a bênção, perdem a glória por causa do orgulho, por causa de situações que têm roubado vocês no estacionamento da igreja, não é nem na rua.
não é nem na rua. Aí, não consegue entender por que a vida não anda. Não consegue entender por que a vida não flui. E muitos estão quebrando princípios. Porque, fala assim comigo, ó, Deus, família, igreja. Deus, família, igreja. A igreja vem em segundo lugar? A igreja vem quando? Terceiro lugar. É isso aqui. É isso aqui a igreja. São as pessoas. Você tem que estar aqui, você faz a obra, você está na obra, mas em primeiro lugar tem que estar quem acima da igreja? Tua família. A tua família. Primeiro, Deus. Só que muitas pessoas confundem que estão em Deus só por estarem na onde? Na igreja. Eu estou em Deus. Não, porque eu estou na igreja. Quem aqui já matou alguém? Mesmo que tivesse matado, você acha que eu levantaria a mão? Você acha que eu faria isso? Mas você já odiou alguém? Quem já odiou alguém? Não, os pés não precisa. Eu odiei tantas pessoas. E a Bíblia diz que quando você odeia alguém, você é o quê? Meu Deus do céu. Assassino. Assassino. Quando você odeia alguém, você é assassino. Você já odiou o seu familiar? Não, não se esconde debaixo da cadeira não, que eu quero que você fique o culto inteiro aqui. Fica aí. Comecei o culto agora. Quantas vezes? E aí você está na igreja. Lembra dessa sequência. Igreja, Deus, família, igreja. Eu estou na igreja ainda. Mas, com ódio, eu estou em Deus? Hã? Deus está em mim? Um coração cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de tantas coisas que têm impedido o meu relacionamento com Ele. Deus não está. E se Deus não está, você consegue ajustar a família? Consegue. Se você fizer uma boa viagem para a Maldiva, vai ficar tudo bem. Vai? Vocês vão brigar lá. Vocês vão quebrar o pau lá naquele lugar, que eu nem sei como que é. O pessoal fala que é bonito. Não sei. Vejo por fotos. Nossa, vocês vão quebrar o pau. Aí vem em escala. Vem em escala. Se a família não está bem, você vai conseguir se relacionar bem com as pessoas na igreja? Você não viu que tem gente que fala assim, ixi, aquele ali é problema. Não, aquela pessoa ali, eu até evito falar com ela. Não, ela sempre tem razão de tudo. Você sai perto dela, que nem a própria bispa falou esses dias aqui, do exemplo do bispo Fernando que ele deu. Estava orando por alguém, pedindo a Deus por alguém, e a pessoa era tão santa, tão pura, que o bispo Fernando estava quase brigando com Deus. Ô senhor, o que é isso? Olha essa pessoa aqui, senhor. O que está acontecendo? Né? Aí, a pessoa está tão ali, não, está tudo bem comigo. Está tudo bem, a minha vida está tudo certo. Entenda que o ponto principal é Deus. O ponto principal na sua vida é Deus, é um relacionamento. As outras coisas, elas vêm vindo em escala. O que eu tenho visto esse ano de 2024, casais que decidiram se unir e a vida fluir de uma forma absurda, é uma coisa encantadora. E isso eu me encanto, eu me alegro com isso, porque isso é sabedoria. Por que é sabedoria? Quando nós iniciamos o propósito da mudança, no primeiro dia, a bispa falou sobre humildade. Humildade é a pessoa saber ouvir. Você já falou com alguém por muito tempo e essa pessoa não queria ouvir? Já? Nunca aconteceu com você, né?
Você não tem ninguém assim, né? Não, fique em paz. Tranquilo, só aconteceu comigo. Lá na minha casa, tá? Fica tranquilo. Você fala. Quem está errado é você. E ainda, o alto poder de convencimento e de manipulação que a outra pessoa tem é tão grande que chega o ponto de você se sentir culpado que você está sendo muito pesado. Não é? Pera, eu não estou sendo pesado, eu estou trazendo consciência. Eu estou trazendo consciência. E quando você traz consciência para alguém, aquilo incomoda. É ou não é? Aquilo incomoda. Quem tem coisas que não está vendo e quando se traz para ela, ela fica incomodada. Quantas vezes alguém falou assim para você, tem um negócio no seu dente aí? Você conseguiu rir depois? Hã? Enquanto você não tirou aquilo, você... Peraí, eu já volto, peraí. Não é assim? Aí você vai falar assim, eu estou brincando, não tem nada. Ah, agora minha cabeça já está pensando que tem. Agora eu já estou pensando que tem. A pessoa tem um poder de manipular de uma tal forma que ela inverte os valores. E se você não tiver uma postura, uma firmeza muito grande, você acaba cedendo para aquilo e permitindo que aquilo se perpetue por anos. Por anos. E aí um casamento com o reino dividido prospera? Não prospera, não anda, não flui, não caminha. As coisas não vão andar, não vão caminhar, não vão fluir, não vão prosperar. Esse é um ponto que eu quero que vocês entendam. E eu não sei nem por que eu estou seguindo, porque eu estou com a palavra, eu nem consegui ler ela ainda. Eu nem li o que eu vim ler aqui. E eu quero que vocês entendam isso, porque isso é muito importante. Tem muita gente aí às vésperas de perder o ano, sustentando algo com fortalezas tão grandes que estão intransponíveis. Eu vou falar o que eu tenho falado para algumas pessoas esses últimos atendimentos. Espera mais 5 anos para mudar. Não, eu não aguento mais. Então muda hoje. Espera mais 10 anos. Não, porque é muito difícil, está tudo bem. Eu respeito a sua limitação. Eu respeito. Está tudo bem. Espera mais 5 anos. Espera mais 5 anos. Não, é porque o senhor não está entendendo. Porque assim, entenda que eu venho de uma família, está tudo bem. Espera mais 5, 10, 15, 20. Viva assim para o resto da vida. Tolera. Você tem o que você tolera. Quer mudança? Muda, rompa. Hoje, agora, tome atitude, se posicione. Eu não tenho o dia de amanhã. Você não tem o dia de amanhã. Você pode mudar o curso da sua vida, da sua família, do seu casamento, da sua vida sentimental, por um posicionamento seu. Por uma atitude sua. Por uma abertura sua. E você está, às vezes, resistindo a algo. E quem cria essa resistência? É Deus que cria essa resistência? Não é Deus quem cria. Tem gente orgulhosa demais. Ela é tão boa que qualquer outra pessoa fica no chinelo perto dela. E é tão interessante que todos esses que não atribuem a Deus aquilo que viveram, aquilo que vivem, o casamento que têm, a família que têm, e atribui a tantas outras coisas, aquilo se torna algo falido, quebrado. E Deus, Ele é o centro de tudo na sua vida. Deus, Ele é o centro de tudo. Se você não tiver a direção de Deus, você não sabe falar com o teu familiar. Eu usava uma expressão que, na realidade, isso quebrou as minhas pernas, assim, literalmente. Eu vim de um lar, eu não tive pai, a minha mãe mal ficava com a gente. Fui criado por tantas outras pessoas. Uma hora estava com vó, outra hora estava com tia, outra hora estava com tio. Assim, foi assim. Minha mãe lutou com todas as forças ali, fez aquilo que podia fazer. Houve um período que ela esteve com a gente ali, quando a gente era mais novo, que havia uma necessidade maior, mas quando a gente começou a crescer e requeria um pouco mais, ela não soube lidar com aquilo. Não soube lidar com aquilo.
E eu, por não ter tido referências, eu cometi muitos erros. Muitos erros. A minha mãe era um tipo de mulher, de pessoa, que todas as vezes que tinha uma situação, ela tinha uma maneira de lidar com aquilo. Uma maneira de lidar. E às vezes lidava errado, não sabia, não tinha maturidade. Aí você imagina, uma mulher sozinha, com 3 filhos, o marido tinha acabado de cometer um crime, uma loucura com a vida, uma insanidade com a vida, colocaram fogo na casa onde morávamos, saímos fugidos de onde nós morávamos, as pessoas daquele lugar estavam doidos porque queriam matar, tirar as nossas vidas, as vidas dos filhos, destruída, uma vida miserável, desgraçada, humilhada. Então assim, tantos traumas, então eu não culpo a minha mãe. Eu nunca a culpei. Eu entendi sempre, mesmo antes de ter recebido esse direcionamento, que ela deu aquilo que ela tinha. Ela deu aquilo que ela tinha. E pela misericórdia de Deus, eu estou aqui, saudável, abençoado. Estou aqui. Foi por intermédio dela, que se não fosse ela, eu não estaria aqui. Deus cuidou, Deus guardou, mas eu sou grato a ela por isso. Mas muitas coisas eu acabei pegando. E às vezes eu tive vários enfrentamentos com a Ana Paula, e que eu chegava assim para ela assim, olha, eu não vou falar nada porque eu não sei falar. Porque se eu for falar, eu vou te ofender. Eu vou te machucar. E eu falava assim, eu não vou falar. Ela falava assim, fala. E a gente estava conversando. Sabe aquelas conversas gostosas de casal? Sabe? Aquelas gostosas, sabe? Deliciosa. Você fala, meu Deus, isso não vai acabar. Que o homem fala 15 minutos, a mulher fala 3 horas, ele está ali, aí, acabou? Não, tem mais coisa ainda que eu estou lembrando de você. Mais ou menos assim. E ela falava assim, você não fala nada. Você não tem nada para falar. Fala alguma coisa. E eu usava essa expressão assim, eu não sei falar. Se eu for falar, eu vou te ofender. Porque eu aprendi assim. Você está conseguindo entender? Era o que eu sabia. Então eu falava ferindo pessoas, eu estava ferido. Eu estava machucado, totalmente arrebentado. E quando eu falava com intenção mesmo de prejudicar, de ofender, de ferir. Como algumas vezes eu falei, ela começou a chorar. Eu falei, não, e eu fiquei mal depois. Mas eu falei assim, eu não sei falar de outra maneira, eu não sei conduzir isso aqui, eu não entendo, eu não sei. Aí uma situação, eu fui me aconselhar com uma liderança, e ele disse assim para mim, não é que você não sabe falar, você é covarde. Eu falei assim, covarde? Você é doido, covarde, eu enfrento todo mundo aí. Acha, nunca reguei para ninguém, nunca fugi para ninguém, que covarde. Acha que eu sou covarde? Ele falou assim, ele falou assim para mim, agora é 17h35. Quando for 18h40, eu vou te fazer essa mesma pergunta. E ele começou a falar. E ele falou assim para mim, opa, deu horário. Você é um covarde. Eu falei, sim, é verdade. É verdade. Eu não tinha visto isso. A consciência veio. E eu evitava o confronto. E por evitar o confronto, por ter tido várias dores e várias situações, ao invés de eu agir da maneira, sem ser pela emoção, mas pela razão, eu deixava a emoção imperar e tomar conta. E quando algo emocional vinha de uma força extrema, eu lembrava de todas as dores que eu tinha no passado. Você está conseguindo entender o que eu ia chegar? Eu lembrava de todas as dores, de todos os sofrimentos, de todos os abusos, de tudo que fizeram, todos os maltratos, tudo abandono. Eu lembrava de tudo. Então aquilo virava uma bomba relógio naquele momento. Eu estava armado. Eu tinha uma criatividade para falar coisas, para ofender, de uma forma que eu não sabia de onde vinha. Só que eu tinha que me livrar de tudo aquilo primeiro, porque aquilo estava literalmente interferindo. Porque quando se falava de emoção, você está conseguindo entender?
Quando se falava de emoção, associava tudo o que eu vivi. Só que cada coisa deve ser tratada individualmente, não tinha nada a ver com aquilo, não podia misturar aquilo. Aquilo não fazia sentido. Então, quando eu falava, então eu fiquei um bom tempo assim. Nós ficamos um bom tempo assim. Só ela falava e eu ouvia e ficava quieto. Eu não falava. E ela chegou a um ponto e falou assim: eu não vou conversar mais com você, eu não vou falar mais com você. Porque eu falo, você não fala nada, só eu que falo. Só eu que falo. E quando eu tive essa conversa, e eu comecei a falar para ela, e assim, imagina, eu falei daquele dia tremendo. Tremendo. Por que eu falo tremendo? Não foi de medo. Sabe o eu antigo querendo reviver? Se ali, sabe? Eu estava assim, ó, me segurando, desse jeito. Porque eu queria descarregar tudo, e ela tinha falado muitas coisas. E ela chegou para mim e falou assim: olha, eu gosto muito de você, mas quando você faz assim, eu fico assustada. Eu tenho medo. Isso aqui me assusta, porque eu não sei com quem eu estou lidando ali. E aquilo eu falei: meu Deus do céu, Senhor, o que está acontecendo? E quando eu tomei as decisões certas, e comecei a falar, e ela falou assim: você nunca falou assim comigo. Você nunca falou assim comigo. E ela começou a mudar coisas, começou a mudar, você está entendendo? Começou a mudar coisas. E aquilo foi sendo ajustado. E um casamento, uma família, é necessário, repete assim comigo, um alinhamento. Um alinhamento. Um alinhamento, um casamento, uma família precisa de um alinhamento. E esse alinhamento tem hora que você cede, tem hora que não é da sua vontade, tem hora que é da vontade do outro, tem hora que é a sua. E assim por diante. Porque existe um respeito mútuo ali por conta da consciência. Da consciência. E quando você age dessa forma, você para de assassinar vidas, pessoas. Você passa a dar a Deus condições para Ele agir em você. E quando você entende isso, você literalmente dá a Deus condições de Ele fazer algo completo na sua vida. Só que olha que coisa interessante. Tudo começa em Deus e tudo termina nele. Tudo começa nele e tudo termina nele. Você não chegou com uma vida destruída, arruinada, desgraçada, e você buscou, lutou, e Deus abençoou. E o que você fez? Você não contou testemunho? Voltou para quem isso aí? Não voltou para Deus? Que é o que a Bíblia fala, que é com cheiro suave, agradável. Você contou um testemunho, não foi simplesmente para edificar a fé de pessoas. Simplesmente. Isso é como se você oferecesse a Deus uma oferta. Meu Deus, obrigado, é honra ao Senhor. Eu estou honrando o Senhor porque o Senhor me honrou. Aquilo volta para Deus. Aquilo volta para Deus. E a igreja tem um papel importantíssimo em tudo isso. Por mais que ela é importante, ela não está em primeiro lugar. Deus está em primeiro lugar. Porque, repete assim comigo, a igreja somos nós. A igreja é o quê? Agora vamos lá. Fiquei confuso. A igreja está em primeiro, em terceiro ou em segundo? Fiquei confuso, porque a família somos nós. A igreja somos nós. E eu tenho que estar ligado em Deus. Repete assim comigo, uma coisa não caminha sem a outra. Você não vai conseguir estar em Deus com algumas coisas bagunçadas. Porque quando o Senhor diz assim, vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor está dizendo para você ir até Ele. Então quer dizer que não é do seu jeito, não é com o seu método, não é a sua maneira de agir, não, é porque o meu pai agia assim. E daí o seu pai? Seu pai era casado, você era casado com o teu pai? Não, a minha mãe então. Então você não é seu pai.
Não, mas é porque a sua mãe tinha a mesma cabeça que você? Não, não tinha, então você não é o seu pai. Não, é porque assim, eu tinha um exemplo. Tem muitas coisas que você pega, princípios, valores, mas tem coisas que você sabe que não funciona. Tem muita coisa que você sabe que não funciona. E são essas coisas que não funcionam que têm devastado muitos relacionamentos, muitas famílias. E muitos estão perdidos, sem saber o que fazer. E quando uma pessoa está perdida sem saber o que fazer, é como se ela estivesse no escuro. Se você estivesse no escuro, desesperado, sem saber o que fazer, você está dando tiro para tudo quanto é lado, não é? Eu não estou vendo nada, eu vou atirar, quem sabe eu acerto alguma coisa. Quem sabe eu acerto alguma coisa. E esse quem sabe você acerta alguma coisa, você está perdendo muito com isso. Muito. E esse tempo, ele é precioso. Ele é precioso o tempo. Você lembra de 5 anos atrás? Hã? Demorou para passar? Hã? Não. E esses dias eu estava vendo algo em casa e eu subo foto. Hoje a gente particularmente não usa muito foto impressa, que nem tinha antes, você faz um álbum, outro, alguma coisa assim, mas a maioria é tudo digital, né? Então eu subo em 2 lugares, que são arquivos, um backup do outro. Você nunca confia 100% em um, por mais que é digital, perdeu lá, você não tem nem impresso, não tem coisa nenhuma. Então eu estou lá e de vez em quando o Google, lá tem o Google Fotos, ele te traz as memórias. Se você usa, você vai ter. Ele trouxe as memórias. E ele trouxe a memória de um vídeo da Ana Vitória, pequenininha. Pequenininha assim, a idade da Ana Clara, 6 para 7 anos, eu acho. E eu lembro que a gente estava na época na Celso Garcia. E aqui perto da igreja, lá no lado da Marginal Tietê, tem um parque do Piqueri. Aqui na Marginal, lado do Corinthians. E eu lembro que eu saía, eu ia com a Ana Vitória lá, corria com ela lá, e eu lembrei disso. E eu lembrei, aquilo trouxe aquela memória daquilo. E aquilo assim, eu comecei a lembrar, eu caminhando, assim, o Senhor me trouxe aquilo, eu comecei a lembrar do meu comportamento. Sabe como se Deus tivesse, sabe como se alguma coisa estivesse contando a sua história? Falando, narrando tudo, não só você lembrando. E assim, é como se eu lembrasse o meu comportamento, a minha atitude, a minha mentalidade, o que eu estava fazendo, o propósito que eu estava lá, e eu estava ouvindo aquilo, e eu falei assim, meu Deus, Senhor, olha como o tempo passa. Senhor, se eu tivesse sustentado aquela mentalidade, aquele padrão, aquela postura, aquela atitude, talvez eu não estaria casado hoje. Talvez eu não estaria casado. Eu fiz 21 anos de casado esse ano. Para a honra e a glória do Senhor, para Deus. 21 anos de casado. E eu conheci a minha esposa, nós nos casamos muito rápido, não foi muito demorado, acho que nós ficamos juntos, namorando, se paquerando uns 3, 4 meses, depois nós começamos a namorar, deu 2 meses nós nos noivamos, e deu 1 ano nós nos casamos, então deu 1 ano e meio tudo. 1 ano e meio tudo. E foi muito rápido, muito rápido. E o tempo passou muito rápido. E agora vamos lá. A gente tem lembranças de coisas boas, não tem? E de coisas ruins. Hã? Você tem alguma cicatriz aí de algum machucado? Hã? Tem ou não? E cicatrizes internas? Ai. Tenho também. E a pior cicatriz não é aquela que você foi ferido. É aquela que você feriu. Porque quando você é casado, repete assim comigo, nós nos tornamos uma só, o quê? Ai. Não, mas eu ofendi. É tão interessante que aquilo volta para você. Você que é casado, você deve ter dito alguma coisa para o seu esposo ou para a sua esposa, que naquele momento estava tudo bem. Quando ele saiu, ela saiu, você ficou ali. Já ficou assim? Já? Nossa. E ainda você fala assim, alguma coisa tenta te dizer que não é Deus, tá? Que não é o Espírito Santo. Não, mas você está certo. Você tem razão. É ou não é?
Você tem razão. Aí você encontra um filho do diabo, que você fala para ele, você se abre para ele. Não, porque eu discuti com a minha esposa, que foi ela, você está certo, pô. Você está certo. Pô, isso é coisa que mulher se faz. Aí você já, opa. Aí você encontra um outro, e fala com um outro. Aí sempre aparece alguma coisa para validar aquilo. É ou não é? Sempre aparece alguma coisa. Você vai só fortalecendo aquilo. Quando você vê, você está razão, estufado naquilo. E talvez naquele momento, você ainda está anestesiado por aquela situação e não está sentindo aquilo ainda. Mas depois aquilo vai doer. Como hoje algumas coisas que nós lembramos, que nós nos arrependemos amargamente de ter dito, de ter falado, de ter feito, de ter agido. Você fala assim, olha, não gosto nem de lembrar. Eu me fico chateado só de lembrar. Só de lembrar. Eu, por uma defesa, por muito tempo, como eu disse, eu nunca agredi minha esposa. Nunca, graças a Deus. Mas eu, pelo momento de defesa, por ter sofrido tantos abusos, eu aprendi a me defender de uma forma que eu me tornei uma pessoa agressiva. Agressiva. Então, assim, dependendo do tipo de coisa que você chegasse para falar comigo, eu já, antes de você terminar de falar, eu já sabia te dar uma resposta. Já estava armado até os dentes. Armado até os dentes. Como houveram pessoas que eu, num nível, eu tinha, o quê? 15 para 16 anos, eu fui onde nós morávamos, na esquina tinha um bar, eu fui num bar buscar, na época, 2 refrigerantes. Olha só que nível de insensatez e de loucura. Eu passando, e eu vi um cara que veio, estava bêbado. E ele trombou em mim. E ele quase me derrubou. E aquilo eu falei, opa, tudo bem, foi sem querer e tal. Você lembra aquelas cadeiras de bar que é de fechar? De ferro? Quando eu saí com os refrigerantes na mão, aquele cara tropeçou em mim de novo. Eu falei assim, isso é proposital. Eu fiz assim, ó. Soltei os refrigerantes no chão, o pessoal machou. Eu peguei a cadeira, eu fiz assim, ó. Mas eu fiz assim com tudo, ó. O cara abaixou, bateu na pilastra assim, ó. Era para ter arrebentado a cara dele. O cara falou assim, você é louco, o que você está fazendo ali? Todo mundo ali. E eu, maior normal. A coisa mais natural do mundo. Para mim. Senso do quê? Defesa. Totalmente possesso. Por conta do quê? Eu lembrava do quê? De todos os abusos, de todos os traumas. Aquilo vinha de uma forma, potencializava, ao ponto de eu não ter noção do que eu estava fazendo. E tem gente, você está conseguindo entender o que eu quero dizer? Tem gente que age assim no casamento, na família, com os filhos, com pessoas, não tendo noção que aquilo não tem nada a ver com aquilo que você está vivendo naquele momento. Aquilo é totalmente isolado, totalmente diferente. E o propósito da mudança, ele se resume simplesmente em humildade. Humildade simplesmente é combater o orgulho. O orgulho, que eu penso que é uma das maiores afrontas desse ano. As maiores afrontas desse ano é o orgulho. Você lembra de Davi? Davi, ele pegou 5 pedras para matar o gigante, não foi? Quantas ele usou? Quantas? 1. Se ele era tão convicto que com 1 ele ia acertar, por que ele pegou 5? Por que ele pegou 5 pedras? Que ele ainda tinha mais gigantes para matar. Mas vamos lá, quais foram os outros gigantes que Davi derrubou? Diga, ele mesmo. Quem que perseguiu Davi por uma vida inteira? Saul. Saul queria ouvir Davi? Só quando ele tinha necessidade que Davi tocasse a harpa para ele. Conveniência. Então agora eu não te mato. Agora eu não te mato. Mas caso contrário, eu vou te perseguir. Davi teve várias oportunidades
para matar Saul. Mas, quando nós olhamos e vemos uma coisa muito importante, que é o ponto principal que eu quero trazer para você aqui, é que Davi foi um homem que teve um coração segundo o coração de quem? Será que Davi teve mágoa de Saul? Por que Deus disse que ele tinha um coração segundo o coração de Deus? Deus tem mágoa? Deus tem feridas? E por que você consegue entender? Segundo o coração de quem? De Deus. Os maiores gigantes estavam dentro. Os maiores gigantes estavam dentro. E eu penso que esse alinhamento agora, nessas últimas horas do propósito, ele é um grito de oportunidade para mim e para você. Porque primeiro essa palavra ela vem para mim, depois para você. Para mim. E eu não sei nem por que eu não li aqui ainda. Ó. Eu não consegui ler, não li nada do que eu trouxe aqui. Não, diante de Deus, não tem nada a ver com o que eu ia falar aqui. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem contexto nenhum. Isso aqui nem serve mais para agora, porque é hora do horário. Eu nem consegui falar o que eu ia falar aqui. O que eu vim preparado, eu orei. Senhor, me ajuda, me dá a direção. Está aqui a direção para o culto. Eu comecei o culto, o Senhor conduziu de uma outra forma. E eu penso que é Deus insistindo com você. Insistindo com a sua casa, com a sua família, com o seu casamento, com o seu relacionamento. Eu não sei quem. E eu não sei o quê. Eu não sei quem que é. Mas entenda uma coisa. Não espera mais nada. Rompa com o que você tiver que romper. Destrua o que você tiver que destruir. Destrua. Que seja na sua casa, na sua família, com aquele familiar que está distante, eu não sei, pelo amor de Deus, não deixa passar o ano, não deixa virar o ano. Em nome de Jesus, não deixa virar o ano, pelo amor de Deus. Não faça isso. Não faça isso, porque é o que Deus quer fazer. Não, mas eu estou dando exemplo para você da minha vida. Estou dando exemplo da minha vida. Eu estou me expondo aqui para mostrar para você. E não tenho vergonha, porque eu sou de verdade, eu não sou uma farsa. Eu tenho medo para pisar aqui. Eu tenho medo para subir aqui. Sabe por quê? Porque esse altar ele é vida e morte. Eu já vi pessoas que brincaram aqui em cima e não estão vivas para contar a história. Literalmente não estão vivas, foram recolhidas por Deus mesmo para contar a história. Isso me pesa estar aqui. E me pesa. Todas as vezes que eu vivo situações, eu sento com a minha esposa e falo, olha, a gente não pode ficar assim, tem alguma coisa que está errada aqui, vamos orar. Vamos repreender isso aqui. Houve situações, eu sentar com ela e dizer assim, olha, negócio é o seguinte, eu não sei quem está certo e quem está errado, mas o que está na Bíblia? É isso aqui? Vamos seguir isso aqui. Indiferente o seu sentimento, indiferente o meu sentimento, eu vou seguir a Bíblia. Você está disposto a seguir a Bíblia? Estou, então vamos seguir juntos. Vamos orar e vamos seguir. A Bíblia, se você olhar a minha Bíblia, essa aqui não, porque essa aqui é NVT, eu uso mais para estudo, para trazer para o altar, mas a minha Bíblia é NVI, que ela está na minha mesa, você vai ver lá em Efésios, fala sobre casamento, está toda rabiscada. Está toda rabiscada. E vários outros pontos que está todo rabiscado, que foi Deus falando, e eu ainda coloquei, isso aqui é para mim, isso aqui é para mim, isso aqui é para mim, isso aqui é para mim. Eu coloquei para mim, e em nenhum momento eu coloquei, isso aqui ela tem que mudar, não, se eu não mudar, ela não vai conseguir mudar, eu tenho que mudar. Se eu viver com essa mentalidade que a outra pessoa tem que mudar, eu vou esquecer das minhas mudanças, e eu tenho que focar nas minhas mudanças, eu tenho que focar, mas tem muita coisa, não importa, entenda uma coisa, por que o diabo quer dividir tanto uma família? Por que ele quer frustrar tanto? Por que ele luta para criar tanta divisão, tanto atrapalho? Repete assim comigo, porque reino dividido não prospera. Aí você vê uma pessoa alinhada com Deus, família alinhada. A vida financeira vai vir como? Vai travar? Deus vai jorrar.
Deus vai prosperar. Deus vai abençoar. E você vai ver a glória dele na sua vida, na sua casa, na sua família. Mas eu já vi pessoas se matando pela vida financeira e esquecer até de Deus muitas vezes. Muitas vezes esquecer até de Deus. E o peso que isso tem? Quando você tem filho. Quando você tem filho. Meu Deus, só de eu falar me dá um frio na boca do estômago. Sabe por quê? Porque existe muito peso. Eu sei o quanto eu sofri por não ter tido um pai, por não ter tido ali um pai presente. Eu sei o quanto eu sofri. Meu Deus do céu, o quanto eu sofri, eu sei disso. Até tempo atrás, quando eu falava disso, eu chorava, eu me emocionava, porque isso ainda era algo que estava em processo ali, e graças a Deus, isso não me afeta mais. Isso foi uma história da minha vida, superada, vencida por Deus, pela palavra. Pela palavra. E tanto o quanto isso é importante que nós vemos hoje muitos perdidos aí fora. Muitos perdidos. Muitos. Eu atendi aqui no sábado, o pessoal teve o trabalho do Natal, eu estava ungindo aqui, e parou uma pessoa, desesperada, eu vou tirar a minha vida, eu vou tirar a minha própria vida. E eu fui conversar com aquela pessoa, fiquei algumas horas conversando com ela. Não sei nem quanto tempo, eu só sei que eu saí daqui, faltava 15 minutos para o culto, ainda pedi, eu estava só com a camiseta do evangelismo, falei, pelo amor de Deus, busca a minha camisa que eu vou fazer o culto do meio-dia, eu já fui só trocar a camisa. Para convencer e falar com aquela pessoa, mostrar para ela Cristo. Sem pai, sem mãe, uma vida inteira de droga, bebida, errada, vários crimes. E aí chegou uma hora que o pecado de Moabe, lembra do pecado de Moabe? Deus deixou, pesou. Não estava aguentando mais, não conseguia nem dormir. Não tinha paz. O olho fundo, eu não consigo dormir. Fica vindo na minha cabeça toda hora, todos os assaltos que eu fiz. Eu não tirei a vida de ninguém, mas tudo que eu fiz de errado, eu fico pensando o tempo todo. O tempo todo. Eu preciso tirar a minha vida, porque eu vou ter paz, eu preciso tirar a minha vida. Quem faz isso? É Deus? Leva a pessoa a tirar a vida dela? É o diabo. E pela misericórdia, essa pessoa veio à igreja. Está sendo acompanhada, está sendo assistida. O peso. Mas isso tudo foi alguém que não teve um pai. Não teve uma família. E às vezes você vai dizer assim, poxa, eu não tenho filho. Eu tenho 2 filhas, mas eu tenho muitos filhos espirituais. Eu tenho muitos. E sou grato a Deus. Porque às vezes Deus coloca pessoas no meu caminho que têm situações semelhantes a que eu vivi e que eu posso orientar aquela pessoa e olhar nos olhos dela e dizer assim, isso vai mudar. Como muitas que já podem testemunhar por conta de ter sido orientada, ter sido instruída e ter visto que é possível essa mudança. E quando eu olho, quando eu contei testemunho que eu fui abusado, eu atendi 43 homens que também haviam sido abusados na igreja. Infância, com tantas coisas. E eu nunca tinha entendido. E hoje, muitos deles, às vezes me agradecem, falam que hoje está vivendo em paz, porque foram livres daquilo, aquilo aprisionava, aquilo escravizava, gente que não tinha paz. E Deus transformou aquilo que era uma desgraça em graça, aquilo que era um tormento em paz, aquilo que foi usado para destruição, para salvar vidas de pessoas. E eu sou grato a Deus por isso. Grato a Deus, abençoado por Deus, pela glória dele na minha vida. Faça uma risca no chão. Estabeleça. A sua família, a sua casa é a sua prioridade.
abaixo de Deus. Por que Deus vem em primeiro lugar? Você já viu aquela piadinha? As mulheres que não gostam quando eu falo, mas é verdade, viu? As mulheres que não gostam quando eu falo. Mas se algum homem conseguir entender alguma mulher, eu quero fazer mentoria com você. Eu tenho 3 em casa. 3. E uma chama Ana Paula, a outra Ana Clara, e a outra Ana Vitória. Tudo Ana. E pelo significado do nome, Senhor, era para estar mais leve, né? E Deus falou assim, não, vou te dar 3. Eu até pensei no terceiro, eu falei assim, Senhor, não, vai que vem mais uma. Eu falei, tá bom, Senhor. Obrigado, Deus, sou grato por elas. Ainda brincaram comigo esses dias, espera crescer. Porque quando é TPM, cai em uma, cai na outra, cai no mês inteiro. Eu falei assim, você não está ajudando. Você não está ajudando em nada isso aí, isso não ajuda. Isso não se faz com um cristão. A Bíblia diz que tudo que dá esperança, tudo que é bom, tudo que for agradável, tudo que for de boa fama, pensa nisso. Essas são coisas que eu não posso pensar. Chocolate tem que passar debaixo do vão da porta, né? Aí as mulheres estão rindo, tá vendo? Olha o que eu estou falando. Aí, ó, passa o chocolate debaixo da porta, está tudo certo. É os 4 temperamentos num dia só, no mesmo momento. Colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. Não é? Mulher está tudo bem, está tudo certo. Quando está naqueles dias, está brava, está tudo, ela pega o fardo, pega o gás nas costas e leva. Está nem aí com você, amigo. Está nem aí. Ao mesmo tempo, não consegue nem pegar. Ah, eu preciso de ajuda. Você fala assim, a Bíblia fala que é o vaso mais frágil. Você fica falando assim, aonde, Senhor? Aonde? Quando isso aqui está bravo, quando ela está brava, que fragilidade tem isso aqui? Eu tenho medo, eu vou esconder disso aqui. Olha isso aqui. Entenda. Eu falo dessa maneira engraçada, até para mostrar para você. Porque se você não buscar Deus, e Deus não for o centro de tudo, nada vai fluir. Você entende isso? Nada vai fluir. Porque tem coisas que você não vai entender mesmo. Não, mas eu não entendo a minha esposa. Teve gente que chegou assim para mim, ó, eu preciso de uma oração, porque eu preciso entender a minha esposa. Eu falei, então eu oro por você ora por mim, tá? Eu vou orar por você, depois você ora por mim, que essa oração também quero. Entendeu? Também quero. Falei, você ora pela minha filha também e ora pela outra também. Viu? Porque aí eu ganhei agora, porque eu recebi 3 orações, você só recebendo uma. Uma só. Tem coisa que você não vai entender. Tem coisa que você não precisa entender. Você precisa obedecer a Deus, a palavra, as escrituras, e aquilo vai funcionar. É a Bíblia, a palavra, e tudo vai funcionar. Não adianta você ficar procurando respostas em algumas coisas, tentando fazer comparações. Não faça comparações. A sua esposa não é a sua irmã, a sua tia, a sua mãe, a sua avó, ou aquela pessoa que você admira tanto que tem uma postura. Não é, meu amigo, não é, esquece. Não é. Não, porque eu admiro tanto tal pessoa, ok, continue admirando ela, mas você está casado com essa. Com essa aqui. É isso aqui, é isso. Não, mas o meu marido, ele é um sapo, dá um beijo que ele vira um príncipe. É esse aqui, você casou com esse, Deus uniu vocês, então é vocês agora, juntos. É isso aqui. O que Deus uniu não separa o homem. O que Deus uniu não separa o homem. E isso deve estar estabelecido dentro de você. E quando você tem isso, você vai ter tudo de Deus. Prosperidade, saúde, longevidade, uma vida farta, uma vida abençoada, uma vida realizada. É o shalom, shalom, shalom.
nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. É o Shalom, em nome de Jesus. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Eu nem li o estudo. Eu não li mesmo. Eu ia ler Gênesis, eu não li o estudo. Deixa eu ler um pedacinho aqui de Efésios. Olha, eu quero que você leia isso aqui depois. Depois tira um tempo para você ler na sua casa, Efésios. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Esposa, sujeite-se cada um a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. E ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja é sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Maridos, amem cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja, e ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a o lavar com a água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, maridos, devem amar cada um a sua esposa como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros de seu corpo. Coloque as mãos no seu coração. E com os seus olhos fechados, eu quero que você peça a Deus agora, porque eu sei que essa palavra ela veio com uma finalidade, tem um propósito. Eu vim aqui com uma palavra, eu estou aqui ainda, Senhor, e eu não consegui nem ler o versículo que eu trouxe. E eu sei que tem um propósito. Eu sei que tem um propósito, tem uma finalidade. Deus não quer que você vire o ano com situações desajustadas no seu casamento, na sua família, no seu relacionamento. Deus não quer. Reino dividido não vai prosperar. E é Deus dizendo para você algumas coisas do jeito que está, não vai fluir. É Deus dizendo para mim e para você. Algumas coisas não vão andar, se não forem ajustadas, se não forem alinhadas. Algumas coisas não vão andar, em nome de Jesus, pense nisso. Não perca o ano. Não perca o ano. O ano novo sou eu, o ano novo é você. Você é o ano novo. E são atitudes novas, posicionamentos novos, que fazem a total diferença na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, com os seus filhos, com a sua vida em geral. Tudo isso tem sentido, tem uma ligação, tem um alinhamento. Tem um alinhamento. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus e é Deus. Então fale com Ele agora e peça ajuda. Peça ajuda, diga: Senhor, me ajuda, eu preciso de ajuda. Tem coisas que verdadeiramente, Senhor, olha, eu preciso ajustar na minha casa, na minha família, no meu casamento, Senhor. Olha, tem coisa aqui, Senhor, que eu sei que eu tive uma postura, eu tive um comportamento, eu agi assim, eu fui imaturo, eu fui precipitado, eu falei demais, eu ofendi, eu machuquei, eu feri, Senhor, me perdoa, me ajuda. Eu não quero viver assim. Eu cansei, diga para Deus, eu cansei de viver assim. Senhor, eu estou cansado, que às vezes eu fui tão ferido, tão machucado. Se abusaram de tanto da minha vida, Senhor, me abusaram tanto.
que eu criei fortalezas e tantas defesas que não tem trazido paz para mim. Isso não tem me ajudado. Não tem me ajudado. Eu preciso do Senhor, Deus. Eu preciso do Senhor. Eu sei que a Tua presença é o centro de tudo. Eu não quero mais errar. Eu não quero viver uma vida de ilusão, uma farsa. Não. Eu não quero mais errar. Eu não vou viver uma farsa. Eu preciso de ajuda, Senhor. Eu sei que essa palavra é para mim, essa palavra é para minha casa, para minha família. E eu sei, Deus, que o Senhor quer abençoar, que o Senhor quer fazer, que o Senhor quer transformar. Porque o Senhor não opera em reino dividido, o Senhor não opera em reino dividido, o Senhor não opera em reino dividido, Senhor. Me ajuda, Deus. Me ajuda. Fala com Ele. Não fique na dependência de um louvor, de uma música para você se emocionar. Não, eu quero que você fale com Deus. Abra sua boca, abra o seu coração e peça ajuda a Deus, peça auxílio ao Senhor e diga: Senhor, eis-me aqui, meu Deus, eis-me aqui, me ajuda, meu Deus, eu sou, meu Pai, essa pessoa importante na minha casa, na minha família, o Senhor quer me usar, me ajuda, meu Deus, eu entender o que eu preciso entender, me dê visão, me dê revelações, me ajuda, eu ter uma postura correta, sensata, firme, madura, equilibrada, controlada, dirigida pelo Senhor, dirigida pelo Espírito Santo, meu Pai, que na minha casa, meu Deus, possa haver fluidez, a Tua presença, o Teu Espírito, a Tua glória, meu Deus, ela possa fluir na minha casa, na minha vida, na minha família, meu Deus, que um tempo novo, meu Pai, um tempo novo, um tempo de glória, um tempo novo, um tempo de glória na minha casa, na minha família. Eu quero que você abençoe agora a sua casa. Fala o nome dos seus familiares, o nome daquela pessoa que talvez você diz assim: poxa, é o meu esposo, é minha esposa, mas nós vivemos desafios. Diga o nome dela, o nome dele, o nome dos seus filhos, e abençoe eles, e diga: eu abençoo a sua vida, eu declaro essa unção, esse poder, essa graça, essa glória sobre a sua vida, e eu declaro, meu Deus, essa unção, esse poder, esse desenvolvimento, meu Deus, sobre a minha família, que o Senhor me dê sabedoria para falar, o momento certo para falar, o momento certo para conduzir, meu Deus, situações da minha casa. Meu Deus, se em alguns momentos eu fui impulsivo, meu Deus, eu fui ardiloso, meu Deus, eu fui emocional, eu fui temperamental, e não soube lidar, não soube conduzir, meu Deus, me ajuda, Senhor, Espírito Santo, me ajuda, derrama sobre mim a Tua presença, derrama sobre mim a Tua glória, meu Pai, que o Senhor use a minha boca, que o Senhor use, meu Deus, a minha mente, o meu coração, me conduzindo, me guiando, me dirigindo, como eu devo falar, como eu devo proceder, como eu devo agir, com a minha casa, com a minha família, no meu lar, meu Deus, que por intermédio da minha vida, Senhor, o Senhor me use, meu Deus, para ser, meu Deus, aquele instrumento de salvação, de libertação, de transformação, de prosperidade, de glória, de favor, meu Deus, sobre a minha casa, sobre a minha família, meu Deus, eu declaro em nome de Jesus, eu vou fechar esse ano de 2024 como o melhor ano da minha vida, a minha família transformada, a minha casa transformada, o meu casamento restaurado, os meus filhos, o meu lar abençoado, meu Deus, eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, a Tua glória sobre a minha casa, a Tua glória sobre a minha família, a Tua glória sobre o meu lar, a Tua presença sobre o meu lar,
declarar, meu Deus, eu creio, Deus Todo-Poderoso, eu creio, Senhor. Meu Senhor, eu declaro, meu Pai, que o Senhor cubra a vida de cada uma delas, com essa unção, com esse poder, meu Deus, colocando luz nas trevas, ajudando a ver, ajudando a entender, meu Deus, e que haja um posicionamento, meu Pai, de mudança, de transformação, meu Pai, sobre a casa, a família dela, em nome de Jesus. Eu declaro, meu Pai, que todos esses projetos, meu Pai, essas 3 coisas ou mais que ela colocou, que ela não aceita levar, meu Deus, para 2025, eu declaro, meu Pai, que todas essas situações, meu Deus, sejam definidas, mudadas, transformadas, revertidas, restauradas para a honra e a glória do Senhor. E eu declaro, meu Pai, meu Deus, um fim, meu Deus, para esses problemas, eu declaro um fim para essas situações, e eu quero que você diga isso, diga o nome dessa situação, eu digo um fim para esse problema, eu digo um fim para essa situação aqui número 1, eu digo fim para essa situação número 2, eu digo fim para essa situação número 3, eu digo fim para isso, acabou, em nome de Jesus, acabou. Eu declaro, é o fim desses problemas, dessas situações, dessas aflições, é o fim, em nome de Jesus, eu declaro, é o fim, em nome de Jesus, é o fim, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repete assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu tomo posse dessa unção, desse poder sobre a minha vida, a minha casa, a minha família. Diga: eu estou restaurado, abençoado, em nome de Jesus. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.